Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, que Deus continue te abençoando, minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus continue te abençoando em todas as áreas da tua vida. Mais uma mensagem, boas novas, mensagem de amor, de esperança. Amados queridos, nós vamos estar ministrando sobre escolha de Deus, né? Escolha para fazer a obra. Deus sempre vai usar os seus escolhidos para fazer a sua obra, né? A sua obra na terra precisa ser feita, né? Então Deus sempre vai usar seu povo escolhido, também a sua igreja, amém? Então é um exército de Cristo, tem lugar para todos, novos dons. Deus te deu dons para ser usado na obra, amém? Vamos orar primeiro, vamos pedir a Deus que Ele venha, pedir ao nosso amado Deus, Jesus Cristo, que Ele venha me usar, porque eu não quero falar nada de mim, eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Deixa eu orar. Maravilhoso, soberano Deus forte, Pai de eternidade. Pai, me usa para a tua igreja, me usa para teus filhos amados, Pai. Sobre esse tema, a escolha para a tua obra, o chamado. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto, Pai, que eu não venha falar nada de mim, porque eu não tenho nada para falar, mas que eu venha ser usado pelo teu Espírito. Usa-me, Senhor, para trazer uma mensagem para edificação do teu corpo, da tua igreja, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, graça eterna, paz eterna. Amém, meus queridos, amados irmãos. Então, amados, nosso tema é a escolha para a obra de Deus, né? Escolha para fazer a obra de Deus, né? Aquele que não foi escolhido para fazer a obra de Deus, ele tenta até fazer, mas não tem aquele prazer, mas aquele que Deus escolheu é gemendo, é chorando, né? E a perseverança e procurar aprender, procurar estar orando, meditando na palavra de Deus, né? Se você tem o dom de intercessão, procurar estar intercedendo, orando. Quando a gente tem o dom de intercessão, quando a gente começa a orar, se não tiver cuidado, a gente esquece até da gente. Deus começa a colocar os nomes, a gente fica orando por A, orando por B, orando área sentimental, área profissional, saúde. Então isso é interceder, né? Quem tem um dom de não se esquece do tempo e começa a orar, começa a clamar. Isso é muito bom. Isso é, quem tem um dom de intercessão vai descobrir, mas vai descobrir executando, né? Quem tem o dom de evangelizar, aonde ele chega com amor, com carinho, ele começa a evangelizar. Quem tem um dom de cura tem que exercitar. Você lê as curas que aconteceu, os milagres de cura de Jesus Cristo, vê os detalhes ali, como Jesus curou, né? Então quem tem um dom de cura é assim, ele tem desejo de se aprofundar, né? Ler tudo que é baseado em cura, né? Então, amados, eu preparei o primeiro texto aqui, nós vamos ler vários textos, mas eu preparei o primeiro texto aqui, carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19, diz assim, olha: todavia, o fundamento de Deus é ficar firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quer ser usado por Deus, minha amada irmã? Quer ser usado por Deus, meu amado irmão? Se aparte da iniquidade, se aparte de pessoas que não têm
o mesmo entendimento. Deus te chamou para a grande obra de Deus. Pessoas que não têm o mesmo entendimento, pessoas que não querem congregar, pessoas que não querem orar, pessoas que não querem visitar. A pessoa faz tudo, menos faz tudo para as coisas materiais, mas as coisas da obra de Deus, a pessoa sempre com o dedo, tudo. Então, se você tem que se apartar disso, se apartar do mal, se apartar da concupiscência da carne, se afastar de pessoas que blasfemadores, a blasfema, sabe, Salomão diz que o poder poder da morte e da vida está na palavra. Tem pessoas que é só profeta, palavra negativa, pessoas negativas, você acorda negativo, vai dormir negativo. Então, se você tem seu dom, você foi escolhido por Deus, você é parte dessas pessoas. Siga o seu chamado, né? Se tem pessoas que chamam você para orar, glória a Deus, que a oração é o fortalecimento. Mas pessoas que não têm esse mesmo chamado, então tem que se afastar. Então o apóstolo Paulo diz aqui, olha, todavia o fundamento de Deus é ficar firme onde Deus te chamou. Deus te chamou, Deus te deu o dom de cura, então fique firme, leia os livros de cura, leia, né? Procure orar, né? Todavia o fundamento de Deus é ficar firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, se aparte da iniquidade, se aparte de blasfêmia, de toda concupiscência da carne, né? Amém, amados? Atos capítulo 22, fala um pouco agora dos dons que Deus dá. Atos capítulo 22, Atos 22 e o verso 3. Atos 22, 3. Atos 22, 3. Eu estou sendo rápido nos textos para a gente ler, para a gente concluir o que Deus me deu hoje. Atos 22, 3 diz assim, olha: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus e com todos vós hoje sois. Contou com todos vós. Então, amados, o que é que Paulo está dizendo aqui? Então, ele tinha um instrutor, ele tinha um mentor. Não adianta, não conseguimos andar só, irmão. Não podemos andar só. Deus levanta dois, porque quando o outro está fraco, está caindo, o outro levanta, e vice-versa. Então, nós temos que ter um mentor, temos que ter alguém que nos oriente. Então, Paulo tinha aí, além do mentor, dos mentores, que é o nosso Deus, mas nós temos que ter aqui na terra, nós temos que ter um professor, nós temos que ter um amado para orar conosco, interceder, para nos estar nos instruindo na palavra, que a gente vai ensinar e temos que aprender para ensinar, e não é parar, não, é cada dia crescer mais, né? Nós temos que ter um mentor para nos ensinar, nos orientar. Muitas vezes a gente se depara com a situação, a gente precisa de outra opinião, né? Então é importante caminhar junto, ter essa mentoria, ter essa né? O apóstolo Paulo, ele tinha suas mentorias, ele tinha a igreja, tinha os seus liderados, mas ele era liderado também, ele tinha instrutor. Então é importante, irmãos, é importante para desenvolver os dons, né? Você vê Samuel, né? Samuel era criança, mas já foi ali preparado ali o Eli, né? O profeta, preparando ali o Samuel ali. Então, quando Samuel escuta a voz de Deus, ele vai para Eli, né? Então é importante a gente hoje ouvir a voz de Deus, a gente, né, ter uma pessoa para nos instruir como a gente vai fazer, como a gente não vai fazer. Determinada situação de aconselhamento, a gente tem que saber
olha, tem que seja mais flexível, olha, né? É importante esse pai espiritual, né? Humanamente falando, né, irmão? Nós temos um pai eterno, mas é importante a consideração de ter um mentor, um líder aí, onde a gente considera, onde a gente confia de falar certos assuntos, que a gente vai falar para todo mundo, que ninguém vai entender. Então é importante a gente ter, né? Então estudar o chamado, irmão. Estudar o chamado e estar no lugar certo. O lugar certo é a casa do Senhor, o lugar certo é congregar, o lugar certo é onde Deus mandar. De repente você está no lugar onde você escolheu, não foi Deus que escolheu. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está aí, o teu chamado está aí, você está se esfriando, você está querendo parar, porque você não está onde Deus mandou, né? Você não está onde Deus mandou. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, ele ouve a voz de Deus. Então, estar no lugar onde Deus não nos colocou, nada vai dar certo. Temos que estar onde Deus colocou. Então, estudar o chamado, estar no lugar certo. Atos 13, 2. Atos 13, 2, ainda em Atos dos Apóstolos, 13, 2. Atos 13, 2. Importante, irmão. O nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Fora do chamado é feito um peixe fora d'água. Já tirou um peixe fora d'água, irmão? Fora do chamado é um peixe fora d'água. Morre, irmão. Morre, não passa muito tempo, não. Eu sou experiência disso, irmão. Eu tenho experiência sobre essa área. Atos 13, 2. 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, escolhei, né? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai, no caso, separai, né, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, Deus, o Espírito Santo, ele mostra, olha, aos lideranças, ele diz, olha, fulano, invista em fulano. Deus mostra, tá pensando que Deus não tá, Deus cuida da sua igreja. Então ali você vê congregando várias irmãs, jovens, irmãos. Aí Deus fala para a liderança, olha, invista em fulano, invista nessa área, olha, ele tem o dom de orar, olha, eu dei o dom a ele de orar, olha, a irmã ali fulano, eu dei o dom da cura, olha. Então Deus mostra o líder ser sensível para ouvir a voz de Deus e investir, irmão. Investir, se o irmão tem um chamado evangelístico, então investir nele, estudar a Bíblia, né? Estar sempre orando, é importante orar e meditar na palavra, né? Então ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma cegueira, uma cegueira e uma surdez, né? Nem enxerga, nem ouve, né? Espiritualmente falando, né? Então, visão espiritual. Apocalipse capítulo 3. É importante ter visão espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. 3:18 de Apocalipse. Apocalipse 3, 18. Diz assim, Apocalipse 3:18. Olha. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Ungir com colírio para que veja. O colírio é a palavra de Deus. Nós precisamos enxergar. Essa cegueira espiritual tem que desaparecer, ficar curado dessa cegueira espiritual. Como ficar, pastor da fé Elias Santos, como ficar curado da cegueira espiritual?
colírio é a palavra, a oração e palavra, a oração e a palavra, né? Então, e também a santificação, né? Quando fala em vestido branco, é a santificação, não deixar manchar a sua roupa, a sua reputação, roupa que está falando santidade, branca, mais alvo que a neve, não deixar que manche sua reputação, se apartar, foi separado aí, o Espírito Santo disse, olha, separa fulano, separa ciclano, para o chamado, são novos dons, então você pode ter vários dons, mas tem que investir naquele que você gosta mais, naquele que você se identifica mais. Você se identifica em louvar, então vamos investir no louvor, na área do louvor. Você se identifica em visitar, evangelizar, vamos se identificar, vamos investir aí na área de visita, evangelismo, amém, amados? Amém? O colírio para essa cegueira espiritual é orar e meditar na palavra de Deus e santificar. É difícil uma pessoa não viver em santidade, é impossível ela ter santidade se ela não orar e meditar na palavra, é impossível. Mas ela orando, meditando na palavra, tendo aquele momento para orar, para meditar na palavra, ela vai ter santidade, ela vai ser santo como Deus é santo. Santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilha na tua casa, no teu ministério, no teu casamento, em toda a tua vida. Mas para isso precisa santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Como ter dom de revelação? Como saber se tem dom de revelação? Como saber? 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Você saber se você tem o dom de revelação. 1 Coríntios capítulo 12. Parte A, né? 12:31. 12:31. O apóstolo Paulo falando aqui na sua carta para a igreja de Coríntio. 12:31 diz assim, olha. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. Procurar, você vê o que é procurar, você procurar em você o que você faz como eu já falei, o que é que você faz com mais prazer. Se deixar, você ora o dia todo, então você tem um dom de intercessão. Se deixar, você visita, você evangeliza a semana inteira, o mês inteiro, tem dom de evangelismo. Você gosta de orar pela área da cura. Como é que você vai saber que você tem um dom da cura? Você orando, né? Quando você estiver ministrando, você pergunte, alguém foi curado aqui, né? Alguém vai dizer. Se você tem um dom da cura, você vai investir nessa área. Então, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha aí, é procurar que Deus vai mostrar a excelência, para fazer com excelência. A obra de Deus é feita com excelência. Amém, amados? Amém? Ainda em Coríntios 12, 8. Vamos voltar para o capítulo 8. Sabedoria da palavra. 12, 8. Coríntios, ainda na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 12, 8. 12, 8. Diz assim, olha. Porque a 12, 8, 1 Coríntios. Porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro a operação de maravilhas, a outros a profecia, a outros o dom de discernir o Espírito, discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas,
mas um só é o mesmo Espírito. Todos esses dons, irmão, mas é um só Espírito. Não há dois, não há três, não há mil Espíritos. É um só Espírito. Mas existem novos dons. Então, temos que procurar com zelo o que Deus nos deu, né, para fazer com excelência. Amém, amados, queridos irmãos? Palavra da sabedoria. Se Deus te deu a palavra da sabedoria, ministrar, procure estar sempre orando e ministrando e aprendendo, lendo, né, procurando revelação da palavra, procurando texto, contexto, procurando, né, todo esse se aperfeiçoando, né? Palavra da sabedoria, né? E se apartar, né, irmão? Se apartar da iniquidade, né? Como Davi foi obediente. 2 Samuel, obedecer, né? Tem pessoas que não querem ser exaltado, não quer, né? Se Deus está falando que aquilo que a gente está fazendo está errado, Ele usa assim, um profeta, Ele usa alguém para falar, e temos que obedecer, irmão, porque é para o nosso bem. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi obedecia, mesmo quando errava, ele obedecia. 2 Samuel 12, 2 Samuel capítulo 12. Estou dando cada um, estou trazendo um texto para você ter base dentro da Bíblia, para tudo que a gente está falando aqui. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9 e 10. Capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Irmãos, o homem pode ser escolhido de Deus, a mulher pode ser escolhida de Deus, mas tem que vigiar, porque mesmo você sendo escolhido, se você cometer qualquer coisa contra Deus, cometer qualquer coisa, fazer qualquer coisa que seja fora dos princípios bíblicos, você vai sofrer as consequências. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas cometeu aquele ato com a mulher de Urias, né? Então a espada não se apartou da casa dele, né? Aconteceu muitas coisas que eu não vou entrar no mérito para não, né? Porque o fundamento aqui é só falar sobre os dons. Então, por que eu trouxe essa? Obedecer, irmãos. Errar, a gente pode errar, mas Deus usa alguém para falar conosco, e a gente temos que levantar a cabeça, obedecer e não praticar mais. Tem pessoas que estão fazendo erro, Deus usa os seus profetas para exaltar, e a pessoa desobedecendo. Então temos que obedecer a voz de Deus. Deus cuida de nós, Ele usa alguém, um profeta, para falar conosco, mas muitas vezes a gente ignora, né? Então Deus usou para falar com Urias, falar com Davi, e Davi obedeceu, né? Davi, ele obedeceu. Olha aí. Porque, pois desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal, né? Então, Deus sabe, irmão. Deus usa um profeta e vai dizer o que você está fazendo. Se a área que você está fazendo algo que não está agradando a Deus. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que se converter, tem que se apartar disso, né? Amém, amados? Amar o próximo, irmão.
Amar o próximo. Como é que a gente sabe que é chamado? Que temos um chamado. Principalmente se a gente ama o próximo como a si mesmo, né? Primeiro ponto que a gente sabe que temos um chamado, fomos escolhidos para fazer a obra de Deus, quando a gente ama o próximo. A gente tem prazer em orar, tem prazer ver a pessoa sofrendo, triste, você tem prazer em ir lá, dar uma palavra àquela pessoa. Jeremias, vamos ler Jeremias. Bem, cada um estou trazendo um texto, não estou me aprofundando muito para a gente ser fiel ao que Deus, ser fiel ao que eu recebi hoje para compartilhar com os irmãos, né? Jeremias 13, ou melhor, Jeremias 29, 13. Amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Amar ao próximo como a si mesmo. Jeremias 29, 13. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho o dom? Quando você ama, né, irmão? Amar o próximo, você tem prazer. Não de ir para casa do irmão para ficar batendo papo, que não tem nada a ver com uma palavra, mas você vai lá para orientar ele, você vai lá para orar com ele. Mas fulano está sempre na casa de fulano, está orando com ele, está ensinando a ele a palavra, andar os dois juntos ali, está fortalecendo, preparando, do mesmo jeito que alguém nos preparou, a gente tem que preparar alguém, irmãos. Temos que fazer discípulos, amém? É importante, hoje a gente vê que está um pouco difícil, mas sempre Deus não desampara a igreja. Sempre Deus bota alguém na nossa vida, um sirineu, para andar conosco. Irmão, vamos meditar na palavra, vamos orar, né? Por que a gente procura um lugar específico para orar? Porque muitas vezes em casa a gente não consegue, tem família, cada um tem um propósito ali, né? Então, se a gente tem o nosso propósito de ser usado por Deus, tem que procurar aquele local específico para a gente orar, clamar, né? Não é que Deus só atende no monte, não é que Deus só atende, não, irmão, porque ali é um local, você e Deus, você conta algo para Ele, você tem uma intimidade com Ele, que em casa você não tem, mesmo no seu quarto você não tem, porque você está no seu quarto, alguém bate, o telefone tocou, fulano, alguém está te chamando. Ali não, você tem aquela intimidade de orar, de clamar. Por isso que a gente procura lugares específicos. Por isso que Jesus procurava lugar ali para ele ficar só, porque onde ele estava, a multidão estava em cima. Então ele não tinha essa liberdade de falar com o Pai. Então nós procuramos esses lugares para interceder por você, minha amada irmã, para interceder por você, meu amado irmão. Amém? Então Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto muito. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração é com intimidade, ali orar, clamar. Não é aquela oração superficial. Não, irmão. Você pega uma planta, vamos dar o exemplo de uma base de uma casa, né? Eu já trabalhei muito de construção civil, Então, se você vai fazer um muro, se você vai fazer uma casa, se você faz aquela base, ela superficial, irmão, aquela casa, aquele muro, não vai ter estrutura, vai cair. Tem que ter a profundidade. Então, se você quer ter profundidade, você usar os dons que Deus lhe deu com profundidade, com excelência, então busque o Senhor, ore, clame. Amém? Amém, meus amados irmãos. Então buscar a Ele de todo o coração, né? Aí Deus vai te dar mais amor por as pessoas, você vai se compadecer, você vai ver uma pessoa caída no meio da rua, pode estar alcoolizada, você não vai passar e julgar, criticar, passar por longe, não, você vai ter amor por aquela pessoa, você vai se compadecer, você vai orar por aquela pessoa, para que Deus livre aquela pessoa daqueles vícios. Então vai ter amor, amém, amados? Orar pelas pessoas que estão nos hospitais, são muitas, irmão. Enquanto você está em casa aí,
Muitas vezes é intertido com qualquer coisa, tem muitas pessoas dando entrada no hospital. Nós temos que aprender a orar por cura, para Deus curar, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda Jeremias 23, 16. 16, olha o que é que diz. Jeremias 23, não, Jeremias agora estamos... Jeremias 29, né? 23, estávamos no 29, vou voltar para o 23, 13. 23, Jeremias 23, 13 diz assim, olha. Diz assim, amados. Nós, profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, profetizava da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Então, irmãos, aqui está falando sobre o profeta de Baal, o profeta mentiroso. Não pode profetizar pela emoção, irmão. Se Deus não falou, não diga. Isso é um peso muito grande sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, sobre a profecia, irmão, não podemos falar pela emoção. Você vai profetizar, você está com raiva, você vai profetizar, olha, Deus vai te colocar no leite, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, irmão. Só vai dizer aquilo que Deus falou. Se Deus não falou, não vai dizer não. Não vai dizer abafar, não vai se vingar através da palavra com o irmão. Já viu profecia para se vingar? Olha, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. O irmão está com raiva, o irmão está poluído com a cólera da raiva, né? A situação ali, o irmão ficou com raiva daquela situação e que está usando ali a palavra. Então, nada pela emoção. Temos que amar as pessoas, falar o que Deus mandou. Se Deus mandou, eu falo. Se Ele não mandou, eu não falo, calo minha boca, né? Que é o poder da morte e da vida está na palavra. Amém? Então, amados, buscar de todo o coração, amar as pessoas, né? Dom de cura, irmão. Dom de cura. Ah, pastor, eu tenho um dom de cura. Se você tem um dom de cura, você tem desejo de orar para Deus curar as pessoas, né? Você tem desejo de estar orando, Senhor, né? Intercedendo, orando, dom de cura. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17 diz assim, olha. 16 e 17. É chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Jesus curou todos, da mesma forma que ele tinha profetizado ali através de Isaías. Isaías tinha profetizado, né? Ele curou todos, irmão. Então, buscar, amar as pessoas, orar, meditar na palavra e se dedicar no dom que Deus te deu. Deus te deu o dom de cura, então medite de dia e de noite, procure com excelência executar os dons que Deus te deu. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 12 da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo está, capítulo 12, 8 e 10. A gente já leu, mas vamos ler novamente, né? Fala só a respeito dos dons. 12, 8 ao 10, olha. Porque a pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Olha aí, a é dado a palavra de sabedoria, de ministrar, né? Pregadores, palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Então, o dom de cura, irmão. Tem o dom de cura e tem os dons de cura.
O dom é você orar, você ora, uma dor de cabeça, algo ali, Deus cura. E existem os dons que Deus cura todas as áreas. Um câncer, vida HIV, pandemia, Covid, né? Os dons, né, que Deus cura geral. Ele cura, cura. Amém? Só é você crer e buscar com excelência, né? Alguém descobre, vamos supor, alguém faz uma faculdade de medicina. Aí descobriu que a sua área não é medicina. Sua área é cura, mas cura espiritual, né? Mas foi bom fazer o curso, fazer a faculdade de medicina. Pelo menos você já sabe lidar com as pessoas. Agora você vai orar e Deus é quem vai mandar a cura, né? Não vai ser através de cirurgia, não vai ser através da cura divina. Deus dá sabedoria ao homem. Deus usa o homem ali, o médico, na cirurgia, tudo, no remédio, passar o remédio. Deus cura dessa forma, cura. Mas também Deus cura espiritualmente, usando você, para você orar, interceder e repreender as enfermidades. Porque a maioria das enfermidades, irmãos, elas são na alma, são de ordem espiritual. A pessoa acredita naquilo, irmão. Tudo que você acredita vai se tornar realidade. Você acredita, você se acorda já meditando naquilo ali, aquilo vai se tornar realidade. Então, se a pessoa é uma pessoa pessimista, se acorda já falando nas coisas do mal, não vai dar certo, porque o casamento vai... Aí você vai de má a pior, vai de ladeira abaixo, né? Agora, se você é uma pessoa otimista, é uma pessoa que usa a fé, cada dia você vai subindo de degrau em degrau, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, meus amados irmãos? Atos 28, 8. Ainda falando sobre os dons. Atos 28, antes de Romanos. Atos 28, 8 diz assim. Diz assim a palavra do nosso eterno, soberano Deus, nosso Pai das luzes. Atos 28, 8. Diz assim, meus amados irmãos: E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo estava ali com Lucas era médico, mas Paulo pôs as mãos, orou e o pai de Públio foi curado, irmão. Então, chegando em qualquer lugar, coloque as mãos, medite na palavra e esta pessoa vai ser curada. Primeiro ponto é você orar, pedir a cura divina, a cura que vem diretamente de Deus, né? Pedir a cura que vem de Deus, né? A cura que vem de Deus. A cura que vem de Deus. Orar, pôr a mão e Deus vai curar, porque Deus é maravilhoso, Deus pode curar, Deus é médico dos médicos, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Primeiro ponto, quando uma pessoa está doente, nós vamos orar, nós vamos clamar, amém? Amém? Deus pode fazer a cura instantânea, imediata, amém? Amém? Então, primeiramente, temos que buscar as coisas espirituais, as coisas divinas. Atos 8, 6 e 7. Vamos voltar para 8, capítulo 8, Atos 8. Atos capítulo 8. Ainda falando sobre cura. Atos capítulo 8. Atos 8, 6 e 7. Versículo 6 e 7 diz assim. Diz assim, olha, amados irmãos. E as multidões unanimemente prestava atenção o que Filipe dizia, porque ouviam
e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saía de muitos que os tinha chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos era curado. A obra completa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo, irmão. Amém? Amém? Curando. Amém? Orar pelo próximo, irmão. Interceder é você gostar de orar pelo próximo. Você descobre que tem um dom de intercessão, é você gostar de orar pelo próximo. Como eu já falei, se brincar, você esquece até de você. Você ora pelo mundo inteiro. Isso é você gostar de você ter o dom de intercessão, né? Gostar de orar pelas pessoas. Efésios capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. 6:18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, orando em todo o tempo por todos os santos, por todos os filhos de Deus. Isso é intercessão, irmão. Isso é intercessão. Como o apóstolo Paulo também diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. O intercessor, ele gosta de orar. O intercessor, ele gosta de orar, porque aquilo é o chamado dele. Deus escolheu para ele ser intercessor. Ele gosta de orar pelo próximo. Qualquer coisa ele diz: eu vou orar por você, eu vou orar por você. E ele não diz, ele ora. Porque uma coisa é dizer, vou orar, e outra coisa é orar. A pessoa pode dizer, eu vou orar porque ele tá para agradar, né? Mas o intercessor, ele diz, eu vou orar, e ele ora mesmo, porque ele tem prazer, ele gosta, Deus escolheu ele para fazer aquilo. Amém? 1 Samuel, meus irmãos. 1 Samuel. Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel 12, 23. Samuel 12, 23. Samuel 12, 23 diz assim: 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vós ensinarei o caminho bem e direito. Amém, irmãos? Então ele disse, longe de mim deixar de orar por vós. Então, o intercessor, ele ora, ele gosta de orar. Se a pessoa pede, ele ora. Também se a pessoa não pede, ele vai orar, porque ele gosta de orar. É o prazer dele. Ele foi chamado para intercessor. Então ele diz, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. É pecado, irmão, deixar de orar. É pecado deixar de orar pelo próximo. É pecado deixar de orar pelo enfermo. É pecado, irmão. Nós temos que orar. É transgressão. Pecado é transgressão. Deus não se agrada. Tudo que Deus não se agrada é transgressão. Então Deus quer que a gente ore. Então o nosso chamado à obra de Deus, nós temos que orar. Orar pelo próximo. Amém? Você tem um chamado de intercessão. Orar e sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que é que Tiago diz aqui? Tiago 5,
Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que Tiago diz aqui a respeito da intercessão, da oração. Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, nosso irmão Tiago 5, 16, ele diz, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Então, o que é que Tiago diz assim? Confessai as vossas culpas, confessar é se arrepender e não praticar mais, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai, melhor, calma, vamos. Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um justo é um intercessor, irmão. Um justo é um intercessor. Um homem ou uma mulher que se santifica para estar orando, para estar lutando no mundo espiritual, orando pelos irmãos, orando pela humanidade, pelo povo. Amém? Tá vendo, amados? Orando pelos outros. Gálatas, vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a intercessão. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, carta do apóstolo Paulo, à igreja da Galáxia. Gálatas capítulo 6. E o verso 7 diz assim, 6, 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Então nós temos que ensinar, porque existe uma colheita, irmãos. Existe uma colheita, aquilo que o homem e a mulher semear, plantar, vai colher. Então nós temos que ensinar a semear, plantar o que é bom, porque se plantar, semear o que é ruim, vai colher o que é ruim. Amém, irmão? Como orar por casa carregada? Casa está carregada, é confusão, é briga. Como é que a gente vai orar essas casas carregadas? Briga, confusão, né? Primeiramente tem que fazer uma limpeza, né, irmão? Bebida, tirar cigarro, tirar coisas que não pertencem a Deus, tirar. Essa casa está carregada devido a essas coisas. Cigarro, bebida. Uma casa para ter paz, tem que tirar tudo isso. É uma limpeza espiritual, né? Aí briga, enfermidade, dor de cabeça constante, né? Os móveis se estragam direto, né? Você compra um móvel novinho, daqui a pouco se estraga. Por quê? Porque a casa está carregada, irmão. Tem que fazer uma limpeza. Olha o que é que João diz. O que é que Jesus diz aqui em João? João 10:10. Olha o que é que Jesus diz. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. A casa está carregada porque tem coisas ali que agradam o inimigo. Cigarro, bebida, confusão, disse-me-disse, fofoca, né? Aí a pessoa é com dores na nuca, dores constantes de cabeça, tudo se quebra, né? Porque o ladrão, ele veio para isso. O ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhas vida e as tenhas em abundância. Para ter vida em abundância, para ter uma casa de paz, temos que fazer essa limpeza, né? Provérbio capítulo, fiel a Deus. Tem que sermos fiel a Deus. Antes disso, vamos ver Mateus aqui. Mateus, ainda é sobre casa carregada. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Estou rápido porque eu sempre quero fazer um vídeo compacto, mas não tenho condições, né? Tem sempre Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 8 diz assim, olha. Diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Nós fazemos de graça.
porque Deus nos deu de graça nós damos. Uma limpeza. Agora, se você ora numa casa e nada acontece, porque a casa está suja, está carregada, cigarro, coisas que não agradam a Deus, então a oração é em vão ali. A pessoa pode até se sentir bem fora daquela casa, mas quando entra dentro daquela casa se sente mal, porque a casa está carregada, está com coisas que não agradam a Deus. Precisa de uma faxina. Amém? Provérbio, estamos terminando. Provérbio capítulo 3. Provérbio capítulo 3. Provérbio capítulo 3. 3:33. Provérbio capítulo 3, versículo 33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Olha aí, a maldição habita na casa do injusto, daquele que compra e não paga, daquele que trabalha com alguém e não paga aquela pessoa que se maldiz, aquela pessoa que já se acorda murmurando. Então a maldição habita lá. Mas na casa do justo, na casa daquele que se acorda, a primeira coisa, ora, louva a Deus e sempre está orando, louvando, Deus habita, a bênção habita na casa do justo, mas na casa do injusto habita a maldição. Amém, amados? Então nós temos que orar por todos, orar por todo o ambiente, irmão. Temos que orar por todo o ambiente da casa. Você chegar numa casa, ore por todos os ambientes, quarto, sala, cozinha, quintal, terraço, orar por tudo. Amém? Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 12, o óculos está vencido. Amém? Mateus 12, versículo 43 e 44. 43 e 44 de Mateus 12. Mateus 12, 43 e 44. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então a pessoa se afasta do mal, começa a congregar, começa a louvar, e a casa é limpa, né? Casa é limpa, aí na sua boca é só palavra de bênção, palavra positiva, a vontade é de congregar, de buscar a Deus, de orar. Mas a pessoa se afasta por algum motivo, a tendência é os atos daquela pessoa ser muito pior, porque o mal que estava ali volta agora com reforço. Se a pessoa era brabo, volta a ser mais brabo. Se a pessoa tinha enfermidade, vai ter mais enfermidade ainda. Se a pessoa tinha qualquer patologia, era alcoólatra, tinha vício, algum vício, a tendência é voltar com mais intensidade, porque ele estava livre, estava buscando a presença de Deus, orando, caminhando. Em tudo que ele caiu e não se levantou, a tendência agora é reforço para que ele não se levante mais. Porque quando alguma residência é saqueada, alguma loja é saqueada, é roubada, o que é que o dono faz? Procura reforçar aquilo ali para não ser roubado novamente, né? Então como o espírito da doença, o espírito do vício, tudo, aquela pessoa ficou liberta, mas aquela pessoa caiu de novo, aí aquilo que estava, aquela limpeza, aquela pessoa está ficando limpa, agora a tendência é a pessoa ficar muito pior, ficar pior.
do que antes. Por isso que você vê, fulano ali fazia isso, agora está fazendo mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Por quê? Porque agora tem reforço. Então, mas quando a pessoa, Deus está na casa, simbolizando a nossa vida, a pessoa tem desejo de orar, tem desejo de meditar na palavra. Por que a gente ora? Porque a gente medita na palavra? Porque a gente vai se fortalecendo, se fortalecendo. Há uma luta constante da carne contra o espírito, irmão. Se a gente alimenta a carne, vamos ser homens carnais, mulheres carnais. Vamos ter desejo. O que é que a carne tem vontade? De beber, se drogar, se prostituir. A carne tem vontade de brigar, de matar, a carne quer, que dá para rir para a carne, dá para chorar. O espírito não, o espírito é manso. Por isso que nós temos que alimentar o quê? Alimentar o espírito, a palavra, a oração, palavra, oração, palavra, oração, oração, palavra, palavra, oração, oração, palavra. Aí se a gente alimenta a carne vai ficar de um ponto que a carne vai destruir tudo. A carne vai ficar, aí a carne vai querer prostituição, vícios, brabeza, né, arrogância, prepotência. Vai ficar uma pessoa 100% carnal, vai ficar carne pura. Já viu uma pessoa carne pura? Pronto. Então temos que fugir, porque existe essa luta constante. Quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Como é que se alimenta a carne? Se alimentar a carne é fazer a vontade da carne. É pela bebedice, alimenta a carne. É prostituição, brabeza, né? Disse-me-disse, palavras malditas. Isso alimenta a carne. Essa carne gosta, a carne fica em alta. Quanto mais você entra na prostituição, mais a carne gosta e a carne quer mais, quer mais, quer mais. Agora, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você ora, você fica uma mulher espiritual, você fica um homem espiritual, você vence porque Deus está com você, a sua casa está limpa, a casa simbolizando tua vida. Então essa limpeza espiritual, irmão, é muito importante. Irmãos, muita gente diz que vê vulto, né? Eu vi um vulto ali, a porta bateu do nada e aquele negócio caiu. A pessoa viu realmente, que ele crê nisso, ele viu realmente. Por quê? Porque essa pessoa está o quê? Aquela casa está carregada, aquela casa, você pode fazer uma faxina ali que tem cigarro, tem bebida, tem coisas ocultas, tem naquela casa. Para ter esse tipo de coisa, vulto, brigas constantes, famílias brigando, do nada a família está brigando, está querendo se matar, irmão. A casa está contaminada, a casa tem sujeira espiritual ali. Sujeira o quê? Eu já digo já essas coisas superficial, não quero nem dizer outras coisas mais, né? Já digo essas coisas superficial, cigarro, bebida, tem ali, por ali tocado. Mas tem outras coisas mais detalhadas ali, irmãos. Roupas oferecidas, muita coisa ali que tem que tirar. Muitas vezes um pingente do passado. Você é casada hoje e guarda um pingente que foi dado por, né? Então tem alguma coisa ali e na oração Deus vai revelar. Ele vai revelar que tem alguma coisa ali para a pessoa se livrar. Amém? Palavras malditas. Pessoas que não se dão no casamento, irmão. Pessoas que já se casaram aí, várias vezes se separaram, porque aquela pessoa lançou uma palavra maldita. Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Palavra maldita. Sabe, o Salomão diz que o poder da morte e da vida está na palavra. Palavras lançadas contra a tua vida. Palavras lançadas contra a tua vida. Você não tem sorte no amor. Por quê? Alguém lançou uma palavra negativa. Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Por isso que você se relaciona, se separa, briga, confusão. Do nada aquela briga, dores na cabeça, dores constantes, aquela tristeza. Então precisa realmente de uma limpeza total, completa e gloriosa na tua vida. Na tua vida. Né? Primeira coisa, adorar a Deus em primeiro lugar. Se a pessoa não adora a Deus em primeiro lugar, vai estar desprotegido, né? Adora o marido, adora o filho, adora isso, adora o evangelho. Para termos essa blindagem, adorar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Adorar a Deus,
adorar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas a adoração tem que ser a Deus. A adoração é específica, é para o eterno, soberano, maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade. Irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Que esse ensinamento, que essas palavras nós possamos colocar em prática para viver o nosso chamado, para viver uma vida de paz aqui na terra, para viver uma vida afastada de toda maldade, toda maledicência. Pai querido, nos fortalece cada dia. Pai, que cada dia possamos ser luz do mundo, sal da terra, que cada dia possamos estarmos firmados na rocha que é o Senhor, que cada dia possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, que cada dia possamos orar, meditar na palavra, buscar os dons com zelo, buscar e perseverar naquilo, no chamado que o Senhor nos deu. Pai querido, Pai santo, nos dá cada dia esse entendimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graça eterna. Amados queridos, se a palavra foi relevante para você, dê seu like, compartilhe, ative o sininho, mande para 7 pessoas que você ama. Amém? Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.